dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores exaustos desse Brasil. Tudo bem com vocês? Eu sou Ariane Freitas. Eu sou Francisco Junqueira. E nós estamos exaustos. Gente, eu tô cansada de estar cansada. Ah, não tem a menor condição, sério. Eu queria acordar em Tonga. Samoa, não sei, longe. Eu gosto que meu desenho favorito, quando eu era criança, da Disney, minha animação favorita era A Espada Era Lei. E a coisa que eu mais me identificava desde criança, o que já mostra que eu seria uma exausta no futuro, é o Merlin. Especialmente quando ele surta e vai para as Bermudas. Pra mim é isso, entendeu? Eu queria muito ter uma varinha. Primeiro para fazer um Octus Poctus e cantar e os objetos se organizarem na casa e eu não precisava me preocupar com isso. E segundo, porque eu queria ter essa liberdade de viajar para o futuro, para o passado, para qualquer lugar que seja, para o Triângulo das Bermudas, e não ter que lidar com os meus problemas quando eu tô puta. Que ultimamente Não, mas assim, parando pra pensar agora, mesmo no universo Harry Potter, eu realmente só usaria magia pra arrumar a casa sem esforço. Não iria pensar em coisas muito além disso, porque já é um sonho, né? Lavar a louça sem lavar a louça. Francisco, essa é a grande facilidade do mundo bruxo. Você ia usar magia pra um monte de coisa, Francisco. Você ia usar magia pra ganhar nos jogos. Tá? É a magia do caos. Wanda! Nossa, total. Eu fiquei com muita vontade de estudar magia do caos depois que eu assisti WandaVision. It was Francisco Junqueira all along. Gente, estamos nas redes sociais. Estamos exaustos no Instagram, exaustos pod no Twitter e no Facebook, né? Estamos por lá, sempre quiserem mandar mensagem pra gente, é só entrar no @. Eu sou a Love Maldini, o Francisco é o Call of Junqueira também, fica mais fácil se vocês quiserem encontrar a gente pessoalmente. E se você quiser contribuir, puder contribuir com esse podcast, também temos um Catarse disponível, é catarse.me/exaustos. Ajuda a gente, por favor. Ajuda a gente. Ajuda a gente, porque tá assim, muito difícil. Não é pouco, não. Mas que a gente não fica falando, né? Aí é complicated. Mas a gente tá vendendo bolo pra fora, então se quiser comprar... Brincadeira. Ai, mas poderia, viu? A gente começou falando de magias, bruxarias, mas o tema não é esse. Poderia. A gente, inclusive, acho que a primeira vez que eu gravei um podcast com o Francisco foi sobre magias, que a gente gravou um podcast piloto para o nosso TCC, falando de Harry Potter. Pois é, olha só que a lembrança que me vem à mente nessa gravação, do nada. Não foi do nada que a gente estava falando de Harry Potter agora. Mas tem a ver com o que a gente falou no começo, sim, que é o fato de, porra, saco cheio, cansada, explodir. E na hora da raiva. O que você faz na hora da raiva, cara? Porque eu tenho... drama do cacete. Eu tenho explodido com muita mais frequência nesses últimos tempos. Você também tem, Fran? Isso é uma pergunta, tá? Então, eu tava conversando com a Ari quando a gente propôs esse tema, porque às vezes eu não sei se eu tô explodindo ou se eu tô só vendo alguma coisa que escalou e eu não acompanhei o processo de transformação daquilo em raiva. Mas eu ando tendendo a fazer dramas por coisas que não mereciam tanta atenção ou dramática como eu tenho dado. Então, sim, eu acho que eu tenho explodido, sim. Mas você sabe que eu acho que isso é um sinal dos tempos que a gente está vivendo? A gente está aí há 1 ano reprimindo coisas, né? Por mais que a gente tente ser gentil consigo mesmo, tente lidar com as coisas de uma forma leve, tente considerar e pipipopopó, a gente está reprimindo sentimentos o tempo todo porque, enfim, como ser humano, a gente não pode sair gritando para os 7 ventos o quão surreal está sendo a experiência de viver nesse planeta, né? Eu não pedi para participar dessa distopia. Eu fui colocada nesse enredo sem pedir. E eu não estou contente. E a gente vai criando esse sentimento de raiva e a gente represa. O que você falou tá certíssimo. A gente vai represando e vai descontando aqui e ali, porque é como se fosse vazando um pouquinho ali, um pouquinho ali.
Daqui a pouco a gente começa a descontar em outras coisas que são mais palatáveis, mais próximas, onde a gente pode escoar um pouco dessa raiva, escoar um pouco da frustração, e a gente vai ficando rançoso, né? Sim, e ranço é a palavra, Fran. Foi uma palavra que eu falei muito no ano passado. É um sentimento que tem se instalado aí desde o meio ali do ano passado, porque no começo a gente ainda estava início de pandemia, estava absorvendo a convivência online com as pessoas, absorvendo as mudanças, e desde então eu me senti, eu reclamava muito disso na terapia, inclusive, e com as minhas amigas também, o fato de que o ranço ele se tornou uma coisa muito mais forte. E eu ficava assim, meu Deus, eu não tô curtindo a pessoa que eu tô me tornando. Eu tenho sentido ranço de tudo, ranço de todo mundo. A pessoa fala, eu já começo a virar o olho aqui em casa, sabe? Nada me tranquiliza, nada me acalma, tudo me irrita. Eu acho que é um reflexo desses dias e é uma forma da gente exteriorizar também o quão insatisfeito a gente tá com as coisas que estão rolando, né? Então, eu acho que é uma das coisas que acontecem na hora da raiva. É um dos sinais de que a gente tá represando coisas ali que talvez não devessem. E aí a gente desconta na primeira coisa que aparece na frente, que sai um pouco do que a gente espera, né? O ranço é aquela raiva que apodreceu na geladeira, tá fedendo, e a gente não quer, a gente não sabe o que fazer com aquilo, né? A gente sabe que tem alguma coisa ali, sabe que tá vindo um mau cheiro de alguma coisa, só que ele fica lá. E é uma coisa que não vai pra fora, porque nem sempre a gente pode descontar a nossa raiva, a gente não pode necessariamente ter um escopo. Imagina, assim, se eu fosse descontar o que eu tenho de raiva hoje, se fosse pra ser uma coisa física, eu teria que ir andando até Brasília e esmurrar o imbecil. Não Ia ter existe essa força possibilidade. Não pra existe essa até Brasília. possibilidade. Quer dizer, ela existe, logo mais ela vai acontecer, vocês fiquem de olho nos jornais. Francisco Aí, no mas, Cidade Alerta. mas não tem como a gente sair e a gente vai guardando, vai virando um ranço e daqui a pouco ele vai se traduzindo em pequenas coisinhas. É a resposta mais grosseirinha que você dá ali, é aquela patadinha que vem ali pra uma pessoa, normalmente uma pessoa do teu círculo íntimo que roda no teu ranço, porque são as pessoas que estão próximas de você, né? É uma resposta atravessada, é um silêncio que você deu, é um drama que você fez por uma coisa absolutamente superficial, que em condições normais de temperatura e pressão você não reagiria daquela forma. E de repente você vai virando esse amontoado de coisa. Porque vai transformando, né? Você age esquisito com a pessoa, ela começa a agir esquisito com você, porque afinal de contas ninguém é obrigado a saber os teus ranços. E aí você começa a dar materialidade para uma treta invisível que você mesmo criou. Você tá com raiva, porque você tá frustrado, porque você tá incomodado. E aí o que antes não tinha motivo para você estar esquisito, agora tem. Você meio que fez o Lego da cagada ali, sabe? Não sei se você já passou por um negócio desse. Quando você acorda no ranço, você acorda querendo tretar. Você tá comprometido com a treta, não com a resolução. Você E aí fez a basta cama, alguém... agora deita, né? e aí basta alguém sair um pouquinho ali que pronto, é com aquela pessoa que você vai... E olha que é muito difícil acontecer comigo, assim, mas eu faço um drama, meu Deus. Eu também faço. É isso que eu ia perguntar. O que você faz na hora da raiva? Eu faço um drama, porque assim, eu já tô com raiva e a raiva não é necessariamente por aquilo que eu tô brigando, né? Ela já existe e eu tô só menos paciente ou menos predisposto a lidar com situações. Então eu começo a interpretar sinais de acordo com o ranço, de acordo com a raiva. Então eu dou uma roupagem do tipo, olha lá, fulano tá fazendo isso, não é porque existe a possibilidade de fulano vacilar ou que fulano não sabe o que eu tô passando. Fulano tá fazendo isso de propósito, isso irracionalmente, né? E aí a Eu gente acho que vai todo mundo... criando, né? Incrustando. Esses dias a Lorelai fez um tweet que era uma coisa que eu andava pensando também, porque eu relaciono muito do que acontece no Big Brother com a minha vida, isso eu sempre faço aqui, né? Vocês já estão acostumados, aliás, faz anos, mas que esse ano foi engraçado de ver, engraçado de um jeito doloroso até, acerta alguns gatilhos, que é a forma como o nosso ranço projeta coisas nas pessoas e tudo que a pessoa faz começa a incomodar, tudo. Mas o problema é a gente. Tipo, a Lorelai falou no Twitter, né? Será que eu sou essa pessoa que é igual o pessoal faz com a Juliette, que, tipo, surta, tipo, o tempo todo? A pessoa, óbvio, a pessoa é chata, a pessoa é uma pessoa que conviver é difícil, morar junto com alguém diferente, ou ter que conviver no trabalho, ou em alguma outra situação, é difícil, né? E alimenta, não é uma coisa que vem do nada, né? O ranço nasceu de alguma maneira,
Mas a partir do momento que a gente abraça esse sentimento do ranço, a gente começa a criar coisas na nossa cabeça, a projetar. Não é nem que a gente cria na nossa cabeça, mas a gente pega as nossas inseguranças, as coisas que a gente acha que vão nos fazer mal, e a gente começa a enxergar que o outro tá fazendo isso com a gente, e o outro tá lá de boa, vivendo a vida dele. Nem sabe que a gente tá bravo, às vezes vem conversar com a gente de boa e a gente dá um touro, né? E a pessoa sempre super compreensiva, né? Às vezes a pessoa vindo de boa, e aí eu já tô saindo do Big Brother, embora isso tenha acontecido lá algumas vezes também, mas assim, e trazendo pra nossa vida, a pessoa vem tentar se acertar com a gente, e a gente, não, porque tá fazendo isso porque pra se aparecer, porque é pra se passar, porque não sei o quê, e na verdade a pessoa só quer entender o que tá acontecendo. Ninguém sabe. Tá cada um vivendo dentro de sua própria cabeça, no seu próprio mundo do caos, né? Porque é isso. O mundo tá acabando na nossa cabeça. E na vida ele não tá. Embora, sei lá, em 2021 eu posso dizer que o mundo tá acabando fora também da nossa cabeça. Talvez por motivos diferentes. E eu tenho pensado muito nisso. Eu sempre pensei assim. Mas porque o ano passado e esse ano tem isso, assim, de olhar para as coisas e tudo encontrar uma agenda, tudo me irritar, tudo, tipo, olhar e falar assim, puta, forçado. Até as pessoas que você sabe, que você conhece a intenção, que você tá do lado, você não tem como saber, sabe? Tipo, dá o benefício da dúvida. Só que na hora da raiva a gente não consegue escutar isso. Na hora da raiva a gente tá cego. Eu tenho 2 modos de funcionamento extremamente distintos e que eu não controlo. Então, eu não escolho se eu vou explodir para lá ou para cá. Simplesmente acontece. O primeiro é que eu me isolo na hora da raiva. Então, porque eu começo a sentir, eu sei que aquilo ali não vai terminar bem. E aí eu vou me fechando porque eu não quero causar atritos com as pessoas, porque a minha raiva vai passar, e eu sei que passa rápido. Mas o atrito vai ficar. Então eu me isolo, porque eu falo assim, não vale a pena criar um caso por causa disso, nesse momento. Vamos respeitar ali o meu momento. Só que também existe um outro modus operandi, que é o... Não, tá tudo bem, isso é coisa da minha cabeça. E aí eu tento silenciar o máximo possível. E o problema de silenciar, quando você já percebeu que você está prestes a explodir, é que as pessoas vão vir interagir com você e elas vão vir na melhor das intenções. Às vezes querendo resolver, às vezes simplesmente agindo naturalmente, porque às vezes a gente tá com o ranço da outra pessoa e a pessoa não faz nem ideia. Tá lá vivendo a vida dela, tranquilamente, sabe nem o que tá acontecendo, na inocência, coitada. Tá lá te fazendo um agrado e você tá pensando, filha da puta. E aí, a tendência é a gente explodir em cima da pessoa, ou de outra pessoa que não tem nada a ver, um terceiro, um quarto ser humano, que vem, olha pra você e enxerga, porque nitidamente a gente transparece que tem alguma coisa de errado. Você meio que adapta o motivo, inclusive, sabe? Pra não parecer que você tá super na maluquice, né? Sim, e aí você, tipo assim, a pessoa peidou, você transforma no fim do mundo. Você não me respeita, como você ousa peidar ao meu lado? E eu tô dando esse exemplo Mas aí porque... a pessoa realmente não te respeitou mesmo, né? Não, Fran, mas assim... Mas as coisas acontecem, né? Uma coisa é a pessoa forçar o peido, outra coisa é sair um gás. Não que seja uma coisa. Olha a conversa que a gente tá tendo, meu Deus. Mas olha só, eu tô dando esse exemplo, porque esse exemplo já aconteceu com pessoas próximas. E eu estava assim, parada no meio, e eu vi a briga acontecer, e eu fiquei assim. Tipo, num passado aí em que a gente ainda interagia fora de casa, né? E eu fiquei vendo o casal brigando, e eu assim. Meu Deus do céu. Como você ousa falar do meu peido? E aí virou se escalonou um negócio e eu só... Eu, tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho 6 anos. Não, tipo, não aconteceu nada. A pessoa só soltou um pum e você sentiu o cheiro e comentou. E beleza, passa. Virou uma treta gigante. Mas por quê? Porque provavelmente os dois já estavam ali com coisas engasgadas um com o outro. E aí a piadinha fez... explodir Foi o como se... trigger, né? Foi o gatilhão, olha aí. Aí é que está a palavra gatilho. Isso é um Sendo usado. gatilho. Isso é um gatilho. Isso é um gatilho. E é muito isso, assim. Eu penso também, por exemplo, a gente tá passando por situações super chatinhas. Eu acho que eu já até falei no Twitter, na verdade, a minha irmã falou e eu retuitei, que é a minha cachorrinha mais velha, né, a Nina, ela tá com um câncer muito grave e ela não tem mais salvação. Então, tipo assim, a gente tá fazendo cuidados paliativos
mas o tumor só cresce, a gente sabe que a qualquer momento ela vai morrer. E tá todo mundo muito tenso, muito chateado, muito magoado com isso. Então, esses dias eu tava jogando. Foi até engraçado, porque era pra você estar nesse dia, Frank. Eu te chamei, mas você não viu. E a gente tava jogando um joguinho super besta, que tipo, é Blooms, a gente tá viciado em Blooms. E a gente tava jogando, e do nada, o jogo ele às vezes coloca cada pessoa num lugar do mapa, sabe? Um canto Tipo, ele diferente. reparte o mapa em 4 partes, cada jogador tem que cobrir um pedaço. E minha irmã ficou num lugar ruim do mapa. E para ajudar, eu coloquei um bonequinho meu que atacava na área dela. E aí ela explodiu. Ela falou: "Se eu não tô fazendo nada mesmo", e saiu da partida. E eu fiquei assim: "Ah, se eu não sirvo para nada mesmo, então eu vou sair". E saiu. E ficou eu e o amigo dela que tava jogando comigo, tipo assim, mas o que aconteceu? E aí, na hora, eu fiquei nervosa por 2 segundos. E aí eu pensei assim, cara, a gente tá passando por vários. Isso foi bem na época que a gente descobriu o problema da cachorra, que a cachorra passou mal e tal. Falei assim, cara, a pessoa tá passando por um estresse, uma pressão tão grande, em algum momento aquilo vai subir, sabe? E aí a gente tem que pensar também, a raiva veio em mim, eu engoli, porque eu falei assim, cara, não vale a pena eu brigar com ela por causa disso, porque ela não tá brigando por causa disso, o problema dela não é comigo, não é com o jogo. E o meu também, eu também tô impaciente, eu também tô me isolando, eu tô lidando de um jeito diferente do dela, mas eu também não tô lidando de um jeito legal. E é muito isso, assim, eu acho que dei todo o exemplo só para dizer que quando a gente vê alguém explodindo e a gente tem uma reação explosiva também, óbvio, né? Depende da relação que a gente tem com a pessoa, da liberdade que ela tem de falar, mas eu acho que a gente tem que prestar muita atenção na explosão. Eu não tô falando para você aceitar apanhar, tá? Mas para ver de onde vem aquilo antes de reagir. Porque, e isso eu tô falando especificamente nesse momento, eu tenho tentado fazer. Porque a gente tá num momento em que tá todo mundo muito mal. Mesmo quem não aparenta, tá lidando com coisas, assim, muito doidas dentro da cabeça. Tipo, sabe? 300.000 mortes. Famílias e famílias. E pessoas tendo que se expor a trabalho. E pessoas tendo que devolver auxílio emergencial, sabe? Eu achei E... legal você ter citado esse exemplo da tua irmã, porque você sabe que eu fiquei pensando nisso depois, porque na mesma semana eu tinha arrumado um pra minha cabeça muito parecido. E isso tudo que a gente tá aqui, esse panorama todo, às vezes quando a gente tá muito inebriado pela rotina, a gente não tem muita noção de quão fragilizado a gente tá, até que acontece alguma coisa, que não é necessariamente grave, no caso da cadelinha de vocês é uma coisa grave, Uhum. mas não precisa ser um trigger tão forte, e a gente começa a agir de uma forma estranha. Então, para você ter uma noção, eu vou te dar em primeira mão assim, uma treta que ninguém sabe que existe, só eu. Um dos meninos os meninos que andam com a gente começaram a jogar um jogo X e até aí paciência. Eu comecei a jogar um jogo com a Ari com a irmã dela. Foi uma coisa assim. E na minha cabeça bateu uma FOMO. Só que aí o que acontece? Eu, quando me isolo, porque eu também me isolo, só que eu não me isolo porque eu fico racionalizando do que isso quando eu tô com raiva, tá, gente? Eu não sou nenhum imbecil. Mas eu não me isolo pensando do que, meu Deus do céu, eu vou evitar o pior. Eu me isolo pensando, quero ver quem vai vir atrás. Porque já tô na raiva, já tô na vontade de tretar. Aí começa no drama, Ah, ninguém veio, vai se fuder, não sei o que. Aí eu fico num casulo. Eventualmente, quando as pessoas vêm, eu já tô com uma fortaleza montada aqui, esperando o primeiro que... então Porque agora agora você apareceu. o primeiro que vem vai assim, né? Vai levar E por aí, todos. e aí vem a onda, e aí vem o sarcasmo, e aí vem aquela resposta fria, que você sabe que você tá sendo frio, e a pessoa pergunta, mas tá tudo bem? Você fala, tá ótimo, você tá com vontade de fazer o drama. E eu tenho alguns comportamentos, assim, muito parecidos com o da tua irmã, que demora pra vir, e chega uma hora que quando tudo passa e fica tudo melhor, você vai, caralho, olha o trem que eu arrastei até aqui, por causa de uma raiva, de um ranço, de uma carência, no final das contas, porque às vezes você também tá numa solidão, você tá numa coisa sua que você não consegue expressar verbalmente, que você não percebe que tá nela, e você vai arrastando enquanto isso, sabe? Até que uma Uhum. hora que você para e vem aquela culpa do tipo, caralho, eu não tinha necessidade de ter me comportado dessa maneira com pessoas que eu gosto, sabe? Porque uma coisa é falar de gente que a gente detesta, ou gente que a gente não tem intimidade.
Quando isso acontece, não é tão incomum em círculos íntimos, a nossa reação é outra, porque a gente não quer perder o contato com aquelas pessoas. A gente não tá lidando com gente que a gente não quer mais ver, que Sim. tá fazendo mal pra gente. A gente gosta daquelas E pessoas, a nem gente com quer gente manter. que é indiferente, né? Às vezes a gente é indiferente, exato. Mas normalmente nunca acontece com as pessoas que a gente é indiferente. É sempre com as pessoas que a gente ama mais e que estão mais perto. Porque É, quem é indiferente, no mínimo sinal de que não tá tudo bem, se afasta. Ou a gente se afasta da pessoa também. Agora, e quem não liga, consegue. né? E quem consegue acessar a gente quando a gente tá mal é quem a gente ama, quem a gente quer perto. Enfim, com a minha irmã ainda é tranquilo, porque no dia seguinte já acontece de tipo, agir como se nada tivesse acontecido, e beleza, porque eu sei que não aconteceu, eu sei que é outro problema. Mas isso me fez pensar, e que eu já até falei, acho que no meu aniversário sobre isso lá no Instagram, é que a gente tá num momento tão frágil, com tanta coisa, que era o que eu tava falando até antes de entrar na história, que a gente está muito em si mesmado, a gente está olhando para dentro ali, tentando entender, e ao mesmo tempo a gente sente essa necessidade que as pessoas venham até a gente, sem pensar que tá todo mundo cheio de problemas. Então meio que fica cada um dentro do seu próprio, da sua própria bolhazinha ali, querendo um retorno de fora, mas com a cabeça dentro de si ali, com a cabeça cheia de coisa. E não dá para cobrar das pessoas que elas enxerguem que não tá tudo bem, porque para as pessoas tá doendo também em algum aspecto, de alguma forma, Doendo. né? Uhum. Então, a gente não tá tendo tempo de perceber o que tá desabando no mundo do outro ali, porque a gente tá tentando lidar com o nosso. Isso é tão, como diria Fiuk, isso é tão delicado, cara. Isso é tão delicado. Porque, né, o mundo é muito grande, né? Muito grande. E tem muita gente. Nós temos pessoas nos nossos círculos, algumas pessoas têm muitas, outras têm menos, mas acho que todo mundo em algum momento já passou por essa sensação que a raiva alimenta de que, eu sou descartável. A Pois pessoa. é. Puta, quando a gente entra nessa espiral, a gente vai surtar, não tem jeito, não se A alimenta. gente, a gente começa a caçar sinais, entendeu? A gente começa a... E a gente é muito competente quando a gente tá na noia. A gente acha que não, mas a gente tem uma competência e uma criatividade para pautar, pra pautar narrativa que é inacreditável. A gente se convence de tudo que a gente quer quando a gente tá no estado de raiva e a gente vai vivendo o estado da raiva. E é engraçado que quando a gente tá lidando com gente que a gente gosta, como um gesto de afeto do outro, né? E querendo ou não, quando você faz alguma coisa sem querer, você ainda fez. Uhum. E quando essa raiva ela recebe de volta um gesto de afeto, um gesto de carinho, no caso de quando você lida com pessoas que você ama, seja familiares, eu tenho uma pessoa aqui que vive explodindo, uma pessoa que convive comigo no âmbito familiar, e é incrível como ela desarma quando eu respondo com afeto, que eu faço exercício de parecer, caralho, ela não tá bem, não é comigo essa treta dela. Só que ela queria estar dizendo pra fulana, mas calhou de eu estar aqui, então eu que tô ouvindo que fulano devia estar ouvindo. Então eu não vou Uhum. responder como se esse conflito fosse comigo, não é sobre mim, é sobre ela. Então o que eu vou fazer é responder essa agressão, entre aspas, com afeto, e desmonta. A gente desmonta quando a gente não encontra escopo para nossa agressividade, a gente encontra acolhimento. A gente desmonta de tal forma porque a gente cai na real que a gente está vivendo só um episódio de transtorno mesmo, né? E aí os motivos são diversos. Pode ser uma raiva movida por uma solidão, uma raiva movida por uma carência, uma raiva movida por um sentimento de exclusão, por uma FOMO. Essa eu vivo direto. Uhum. Eu Então, vivo assim, também são, muito. são muitos motivos. E é doido, né? Porque, no final das contas, a gente, quando a gente compara, eu usei esse exemplo do jogo, e quando eu fui refletir a respeito da minha própria maturidade, eu falei, caralho, uma semana antes, tava eu lá jogando com a Ariane, com a Tainá e com outro rapaz, sem chamar ninguém também, sabe? Por que tá me incomodando agora? É uma coisa que eu faço. Mas Não eles já devia estar estavam, me em incomodando. nossa defesa, eles já estavam jogando juntos antes de eu começar a jogar o Blues com a minha irmã. Mas eu podia ter dito, mas aí que tá, eu começo a pensar, cara, você vê como a nossa cabeça ela vai pro canto do drama. Eu podia ter me convidado, afinal de contas eu não ia receber não, as pessoas iam me Podia. receber bem, que são meus amigos. Provavelmente é uma coisa que eu não ia gostar de jogar mesmo, eu só queria estar lá por conta de FOMO.
Mas o que, fazendo a biópsia da minha raiva, o que eu percebo que o que incomodou foi a falta do convite. E eu falei, caralho, esse aqui foi o trigger. Não é Nossa, não estar com as pessoas, não é não estar fazendo a atividade, é eu achar que eu devia ter sido contemplado com um convite. Até onde isso é infantil, até onde isso é uma coisa que eu tô vivendo porque eu tô mais sensível, não sei. Mas pra mim é claro, foi isso aqui que me incomodou. Eu pensando comigo mesmo, sabe? eu tenho tipo, a falta do convite é um gatilho muito grande pra mim. Eu não sei quando vocês vão me odiar por estar usando a palavra gatilho nesse episódio, gente, mas eu tô usando a sério. Porque. E por isso eu entendo muito o que você tá falando, Fran. Porque em episódios anteriores da temporada de Maltini do Bairro, antes de eu me isolar completamente, eu já contei essa história 900 mil vezes, que eu fiquei completamente sozinha, pipopopó, eu tive rompimentos que começaram com as pessoas deixando de me convidar deliberadamente para as coisas. E que aí no começo você pensa, putz, a pessoa esqueceu. E depois você vai vendo que é de propósito, entendeu? Então a pessoa vai deixando de te convidar para uma coisa aqui, para outra ali. E aí você, como gosta muito das pessoas, como quer estar ali entre aquelas pessoas, você fica. Primeiro você fica de boa, né? Você fica, não, beleza, a pessoa esqueceu. Depois você percebe que foi um desconvite deliberado. E quando você lida com depressão, em muitas fases da sua vida, você vai se isolar, você vai deixar de ir, você vai deixar de participar. Mas não significa que você não quer que as pessoas te chamem mais. Você ainda quer ouvir, você quer ter o direito de falar, não posso, não vou. E eu sinto que muita gente usa de desculpa, né, para se afastar de quem não tá tão bem psicologicamente. Esse fato de, fulano não vem mesmo, não vou nem chamar. Então, quando você fala, eu só queria o convite, eu entendo muito, porque eu sou essa pessoa. Tipo assim, eu quero ter o direito de falar, não, obrigada, não tô afim, não gosto. Não quero que ninguém decida por mim se eu não vou gostar ou não. Agora, se você não quer que eu participe, aí beleza, sabe? Mas se você falar que não me chamou porque, eu não ia gostar, tudo mais, isso para mim é muito grave, como diria Lumena aqui, entendeu? Porque eu quero. E se eu quiser tentar? E se o negócio não tem nada a ver comigo, mas eu quero descobrir como é que é por mim mesma, sabe? Isso falando de jogo, falando de experiências, falando de sair. Até porque eu sou uma pessoa que, quando eu tô mal, mas quando eu tô bem, eu falo sim pra tudo, entendeu? A menos que seja uma coisa completamente fora do meu escopo ali, que eu nem sei o que é fora do meu escopo, porque olha as coisas já que eu já fiz e que eu faria também. Talvez eu seja um pouco doida. Mas dói, então eu entendo. E até porque, e aí entra exatamente essa situação, que é uma situação que, tipo, não chamaram porque a pessoa não faz por mal, sabe? Não chamei porque o Fran não joga esse tipo de jogo, ele já deixou bem claro que não gosta disso, ou não chamei porque achei que ele não fosse se interessar. Não precisa, tipo, não é por mal. E aí, nessa situação, é uma situação boba, mas em outras situações, a gente pode não precisa ter intenção para fazer o mal, sabe? E não é porque você não teve intenção que isso vai deixar de ser ruim para alguém. Ou vai deixar de ser ruim como um todo. Eu acho que. Lógico, sim. Então a gente tem que enxergar isso também, né? Mas aí eu não sei como eu cheguei nesse assunto, porque não era isso que eu ia falar, eu mudei completamente. Eu me perdi, peraí. Gente, me perdi pelo caminho. Tá. Enfim, eu sei porque que eu cheguei aqui, lembrei. Porque eu tava falando sobre essa coisa de ser descartável, né? Isso. E É de. É dolorosíssimo. doloroso, mas porque a gente quer que as pessoas nos deem atenção especial, a gente quer o carinho. E a gente sabe que ninguém é insubstituível. Isso é um fato. Tipo, as pessoas fazem falta, ninguém vai ter na nossa vida vai ocupar na nossa vida o mesmo lugar que outra pessoa já ocupou. Cada pessoa ocupa um lugar diferente. Vai ser, para mim é muito estranho se você me disser que alguém entrou na sua vida no lugar de outra pessoa e que tem exatamente o mesmo sentimento, exatamente a mesma função, exatamente as mesmas histórias. Não tem como, né? Cada um é uma pessoa com uma história, enfim. As histórias que vocês constroem juntos, né, são completamente diferentes. Ou tem que ser, né, pelo menos. Sim, então assim, mas ao mesmo tempo, a pessoa pode ir embora e ela pode ser substituída sim.
você não vai ocupar o mesmo lugar, mas você vai criar uma nova, um novo, um, uma nova jornada. Eu ia brincar de novo com a Lumena, mas já chega de piadas, né? Eu ia falar que você ia criar uma nova jornada. Mas é como se a gente tivesse vários caminhozinhos, vários mapas para entrar na brincadeira do game aí, porque eu virei o Thiago Leifert. A gente tem vários mapas que a gente vai destravando e cada pessoa é um mapa. Tipo assim, esse mapa foi muito legal, mas e eu posso jogar ele para sempre, ou eu posso zerar ele e começar um mapa novo. Entendeu? O outro mapa vai estar ali, mas ele não vai ter necessariamente o mesmo efeito que ele tinha antes na minha vida. E é por isso que a gente tem esse medo, assim, de algo que é bom e que é importante pra gente ser perdido. Mas quando o vínculo é de verdade, a gente não perde, né? A gente não é Eu descartável. acho, eu acho que o que me salva primeiro, né, que isso eu não tenho nada a reclamar nem de você, nem de nenhum dos meus amigos, é porque ainda que eu ache, quando eu tô na irracionalidade, eu sei que eu não sou descartável para as pessoas que me amam, e porque a minha raiva, por mais temporária que seja, e temperada com um orgulho muito besta, ela esbarra no fato de que eu tenho uma preguiça muito grande de ficar brigado. Eu não consigo ser essa pessoa que arrasta por muito tempo um conflito em especial com uma pessoa que eu gosto. Então daqui a pouco eu tô querendo chegar perto, sabe? Eu acho que eu só não chego perto mais rápido porque eu tenho um orgulho muito bobo também. Uhum. Eu Então, tenho assim, medo. e eu vivo, e detalhe, o meu próprio, assim, a pessoa continua sem saber de nada. Eu tô vivendo todas essas situações de começo, meio e fim, e a pessoa tá me olhando e eu tô, sei lá, a cara de boneco de pelúcia que tá travado na cama, sabe? Toy Story, quando o Andy chega. Sim, eu sei bem. O meu, eu não sei se é orgulho, viu? No meu caso, eu me afasto e fico fico no meu canto, seja lá ele qual for, na história, me cobrando para não me ausentar completamente dali, porque eu nunca vou saber se a culpa foi minha de ter me ausentado ou se as pessoas não me queriam ali, sabe? E na hora da raiva a gente fica cego tentando enxergar. A gente tem certeza que as pessoas não querem a gente ali, ou que as pessoas não valorizam a nossa amizade, nananã. Então, quando eu entro nesse processo, eu luto muito, óbvio, né? Quando já deu uma acalmada, porque na hora da raiva a gente só explode, só se xinga, só se odeia mesmo. Mas eu trago muito pra mim essa coisa de me cobrar para não estar ausente. Por pior que eu esteja psicologicamente, eu sei que as pessoas não conseguem acessar isso dentro de mim. Então, se eu não externalizar, ninguém nunca vai saber. E isso eu posso falar de qualquer sentimento. Se você tá triste, se você tá passando por uma coisa muito difícil, se você tá nervoso, se você tá ansioso, eu sei que é horrível ficar se explicando, como eu sei. Como é horrível a gente se abrir, como é horrível a gente dividir, por mais que seja alguém que a gente tem intimidade, que a gente tem amor. Até porque chega uma hora da nossa vida que a gente fala assim, cara, eu não quero ser essa pessoa que só fica trazendo dor para as outras, sabe? Dividindo que tá mal. Mas, se a gente não falar como a gente está se sentindo, o outro não tem como saber. E se o outro não sabe, não tem como a gente esperar que ele venha cuidar da gente, ou que ele reaja às coisas da maneira que a gente gostaria, ou que ele tenha uma simpatia, uma empatia pela nossa situação. Porque ele não sabe que existe uma situação. Do mesmo jeito que a gente não sabe. Muitas vezes eu me peguei e eu rebati, me peguei com muita raiva e com muita dor e muito triste, e pensando assim, pô, eu tô assim e ninguém se importa. Ninguém liga. E aí eu pensei assim, cara, mas como estão os meus amigos? Se você me perguntar agora, eu não sei o que tá se passando na vida deles, porque eu tô tão imersa aqui que eu não conseguia, não tive energia para ir perguntar. Então, como eu posso querer que eles adivinhem como eu tô, se eu também não adivinharia? Pode ser que eles estejam assim como eu, A sabe? coisa escala, né? A coisa escala de tal forma porque ela encontra, sem querer, alguns medos que estão lá. Isso que você falou é bem sério. Porque o que pode começar numa fomo muito simples pode esbarrar em sentimentos que você tem em relação a si mesmo. Então, por exemplo, quando você se pergunta, quando você é assertivo e diz, eu não vou falar nada porque eu sou um estorvo, e você Ah, está não. decidindo isso pelas pessoas que te amam, você não ouviu isso delas, você não teve um sinal claro delas, você decidiu isso baseado não num fato material, não num conflito concreto, Fonte, mas no vozes medo da minha seu. cabeça. Literalmente. É, justamente, literalmente, voz da minha cabeça.
E aí, quando esse ranço acessa esse lado, ele vai virando não uma raiva dos outros, ele vai virando uma raiva de si mesmo. E Uhum. esse é um processo terrível, porque a gente vai ficando um negócio incrustado, um negócio solidificado, que derruba a gente, deixa a gente de joelho se a gente dá muita moral para esse tipo de pensamento. E o mais perigoso é que a gente muitas vezes não percebe quando esse pensamento está crescendo. E ele se expande com uma força, porque aí ele vai tomando conta de todas as nossas outras inseguranças. Ele vai tomando conta de todos os nossos medos, mesmo os mais inocentes. E transformando É. isso tudo numa amálgama de medo, de culpa por existir, e é um problemão. E se você parar pra pensar, um problemão começou do nada, começou de uma coisa boba, começou num negocinho de amigos, que seja, de família, pode ser, de um relacionamento. Como diria Lady Gaga, meu maior inimigo sou eu. Mas você falando, a roupagem Desculpa. de quando eu tô assim no orgulho. Não, pior que eu ia falar, você tava falando lá aqui de se isolar. Eu fico num despeito. Você não tem noção. Eu fico num despeito que, assim, por exemplo, se eu tô assim nesse estado, nessa raiva, desse orgulho, eu sei que é orgulho, porque é uma fomo. E se acontecer de, por exemplo, já aconteceu uma vez, de eu reclamar no Twitter, sem citar nomes, eu adoro fazer isso também, porque eu sei quem eu quero que leia vai ler. A pessoa vai e me chama no WhatsApp em seguida. O que eu faço? Ignoro. Tô comprometido com a resolução do problema? Não, tô comprometido com o problema, porque eu tô no orgulho, porque eu tô na raiva. Quero resolver? Amo. Não. Não quero. Não quero. Não quero. Mas é aquele sentimento de vingança, né? De tipo, quero fazer ele sentir na pele o que eu estou sentindo aqui. Tipo, ele precisa sentir esse abandono que eu senti aqui um pouquinho. E a gente dissimula, porque a pessoa fala, mas você tá estranho. Não tô, mas isso é da tua cabeça. E aí a gente tá falando dando risada aqui, mas isso destrói relações, né? Nem toda relação é uma relação que entende, e tipo assim, e nem tem obrigação de entender. Eu acho que é óbvio, Não, isso... né? A gente, por exemplo, a gente se conhece aí. Ai, toda vez eu faço a conta, toda vez eu esqueço, mas são 13 anos, vai. É isso que eu ia falar. Isso a gente tá falando de relacionamentos que existem há mais de uma década. Então, a gente se permite um pouco alguns caprichos, porque a gente se conhece num ponto que eu reconheço os kkk da Ariane quando ela tá irritada. O Fran fala, oi, eu respondo, dependendo do jeito que eu falo, oi, ele, tudo bem, amor? Eu já sabia. Tem vezes que a Ariane não me fala nada, eu falo, eu vou ficar quieto, porque assim, ela tá estressada. Eu também fico, tipo, eu vejo o Fran mais quietinho e falo, ele tá mal. Tá tudo bem? Aí ele fala, e ele é mais fechado. Mas a gente reconhece quando a pessoa tá mais na dela, tá mais fechada. Mas assim, nem toda relação, e aí mesmo de anos, eu acho, Fran, nem toda relação sobrevive a isso. Porque a gente vai de uma forma saudável, a gente respeita os espaços um do outro, mas nem todo mundo consegue enxergar, tipo, além de si mesmo, assim. E existem momentos em que a gente não tá com saúde mental também para lidar com os acessos do outro. E aí, se isso não é, qual a palavra, equilibrado a tempo, a gente tem um problema, né? E a gente tá falando de acessos que, em tese, são comportamentos relativamente leves. Tem pessoas que traduzem essas coisas que a gente tá falando com posturas que chegam a ser cruéis, sabe? Assim, seja no jeito de criticar o outro, no caso de um amigo, de amiga, pesa na crítica, pesa na chantagem, e aí o que é um despeito bobo, o que é um orgulho bobo, vira uma chantagem emocional. Essas coisas, assim, elas evoluem para problemas sérios com uma facilidade que a gente está sempre tendo que fazer manutenção dos nossos relacionamentos e dos nossos sentimentos o tempo inteiro, fazendo essa leitura de nós mesmos, porque a gente acha que é só com os outros, sabe? A gente não percebe como a gente pode ser, detestamos essa palavra, mas vamos usá-la, a gente consegue ser bastante tóxico quando a gente também está imerso na individualidade. Sim, A gente não pode ser egoísta. O maior perigo da nossa existência, né? A maior possibilidade de ser tóxico é essa, quando a gente tá ali imerso dentro da nossa
cabeça e querendo lidar. Porque, assim, não é erro nenhum se priorizar, pelo contrário, a gente precisa, né? Ninguém tá dentro de nós para saber as nossas necessidades. Se a gente não se priorizar, ninguém vai. Mas a gente não pode ficar cego pro que tá acontecendo fora da gente também. Individualismo não é egolatria, são coisas bem diferentes. É, porque senão a gente acaba. Ah, então tem que passar por cima de tudo porque que eu tenho que estar feliz e tal. Ah, tudo bem, mas aí você tá dizendo que não é importante para você essa relação. E É aí, quando for lógico. embora, não adianta sofrer, porque, ai, não. Porque, querido, você escolheu não dar valor àquilo naquele momento. Enfim, existem momentos em que a gente não vai poder não vai poder dar atenção ao outro porque a gente está com problemas muito grandes que talvez a gente não queira dividir, ou talvez a gente tenha dividido, não importa, às vezes é Uhum. maior. Mas não dá para ser assim o tempo todo, né? Relações são vias de mão dupla, são coisas que vão dos dois lados. A gente tem que tá lá também, enfim. Eu penso O assim. processo de você perceber é justamente depois eu falei, porra, exagerei, desculpa, sabe? Existe um terceiro tempo a respeito desse conflito. Eu Que faço, você fala sobre ele. sim, eu faço muito isso de não querer conflito. Eu já fui uma pessoa que queria confrontar tudo o tempo todo, né? Que percebia que alguém estava mal e aí perguntava, se não diretamente, eu esperava a pessoa, óbvio que porque também não quero deixar a pessoa desconfortável, né? Mas aí eu Uhum. ia, sei lá, mandava um e-mail ou puxava uma conversa no WhatsApp e eu já ouvi coisas muito duras sendo essa pessoa que confronta. E aí eu comecei a ser a pessoa que evita confronto. Tenho orgulho disso? Não tenho. Eu acho que não dá pra ser assim, não dá pra ser feliz assim. Tô falando do fundo do coração, no mais sincero desabafo. Não dá pra ser feliz fugindo de conflito. Quando você tá fugindo de um conflito, é porque o conflito já está acontecendo, né? Se você não quer criar um conflito, se falar alguma coisa vai criar um conflito, então o conflito já existe. Porque se você não pode falar algo com a pessoa, então temos um problema, né? O conflito não precisa virar um cavalo de batalha. O É, conflito não precisa virar um confronto. Ele pode existir, porque às vezes a gente invade o espaço do outro sem querer, ou às vezes a uhum. gente escuta alguma coisa que a gente não quer sem querer, a pessoa não sabe como aquilo bateu, porque cada um tá vivendo seus dias, a tua rotina, ainda mais no meio desse apocalipse que está acontecendo, a gente fica mais sensível, a gente se dá o direito de ser mais infantil, ainda que sem querer, sabe? E esse É, conflito não virar um confronto é o segredo do negócio. sim, e a Porque gente também, diminui também. falando, é excelente, né? Sem querer, a gente diminui muitas vezes a dor do outro, porque a gente não tem como saber o que ele tá passando se ele não falar. E às vezes a gente é tão preocupado. Eu até falei na semana passada, né, sobre o negócio da Juliette, que todo mundo fala, ai, que tudo ela traz pra vida dela, porque eu falei que, bom, quando a gente pega um exemplo da nossa vida pra falar com alguém, a gente não tá querendo diminuir a dor da pessoa, a gente tá tentando encontrar uma sensação parecida dentro de nós para dizer como a gente lidaria com aquilo. Mas às vezes, quando a gente tem essa ânsia muito grande de entender o tempo todo, de dizer baseado naquilo que você já sentiu, naquilo que já viveu, quando a gente tem uma ânsia muito grande de falar, ao invés de ouvir o que o outro tem para falar, e às vezes ele só precisa desabafar, a gente acaba diminuindo as dores dos outros, sim. E isso machuca. Ninguém quer ter a sua sensação invalidada, a sua sensação diminuída. E não, como eu já falei alguns minutos antes nesse mesmo episódio, não é porque a gente não faz por querer que não é ruim, né? É, Que não não causa querer dor. fazer não significa que não Eu fez. acho muito engraçado quando a gente fala alguma coisa, ai, fulano fez tal coisa pra mim. Ah, mas não foi por mal. Porra, não foi por mal, mas o Mas resultado fez! foi Mas ruim. fez! Tipo assim, ele não fez por mal. Eu não tô falando que ele fez por mal, mas ele fez e a dor é É, real. Tendo sido por bem ou por mal, ele fez e doeu. A gente tem que lidar com a dor e não com a razão daquilo ter sido feito. a Né? consequência, né? A ferida tá aberta aqui. A gente vai decidir quem foi que machucou ou a gente vai fazer um curativo, sabe? É tipo assim, me cortei. Eu vou dizer que foi porque eu ia cortar a batata ou porque eu me cortei intencionalmente. Não importa, está sangrando. Vamos lavar, vamos fazer um curativo, entendeu? Eu sou péssima de exemplificar, eu sou péssima de metáfora, mas eu acho que dá para entender o que eu tô querendo dizer. Dos dois lados. Às vezes a gente fala coisas na hora da raiva, quando o conflito virou um confronto de fato, que a gente já nem
nem sempre a gente quer dizer aquilo. A gente tá entendendo uma necessidade de agredir verbalmente, de fazer algum tipo de justiça na nossa cabeça, que a pessoa precisa ouvir aquilo, e daqui a pouco não é o que a gente pensa, e o sentimento de culpa que vem depois, do tipo, porra, eu não devia ter dito isso. Eu, em qualquer outra situação, jamais diria alguma coisa assim. Como é que a emoção falou tão alto nessa hora? Assim, é comum com você? O que você acha ali? Eu acho que é comum com todo mundo, né? Não tem como a gente não com isso. O tempo todo a gente está sujeito, a gente fica guardando coisas, e aí, de novo, a gente está falando de uma sensação que é no dia a dia. A gente vê coisas, nem tudo vai nos agradar, mas a gente não vai externalizar tudo, né? Eu acho que também o caminho certo não é sair apontando tudo que não te agrada, porque você não é o floco de neve que tem que se agradar o tempo todo. As pessoas têm existências e têm vivências que não necessariamente vão fazer sentido diante da sua própria vivência. Né? O que você gosta de fazer, o que você gosta de jogar é diferente do que eu gosto de fazer, do que eu gosto de jogar. Algumas coisas se encontram, mas nem todas. A minha maneira de perder é diferente da sua, a minha maneira de ganhar é diferente da sua. E são exemplos bestas, aleatórios, porque a gente tava falando de jogo. Mas é que assim, às vezes você vai ganhar de mim e eu vou ficar incomodada. E eu não, tipo assim, eu não preciso externalizar se for uma coisa saudável, né? Se for só uma coisa da minha cabeça. Que eu sei que, assim, ninguém aqui é criança, né, gente? Eu imagino, né, que vocês estejam ouvindo. Se você for criança, fica aí a dica. Preste bastante atenção nos seus comportamentos e nos comportamentos ao redor. Porque chega um momento da nossa vida em que a gente já sabe quais são os comportamentos que se repetem. A gente já sabe o que é que a gente acaba fazendo ciclicamente. Se uma coisa acontece com todas as pessoas com quem você se relaciona, será que o problema é todas as pessoas com quem você se relaciona ou que o problema é você? E aí não necessariamente o problema, Pois mas é. a chavinha. Será que o incômodo são as pessoas que causam ou é você que tem uma coisa que lhe incomoda ali? E O aí mundo inteiro tá errado e você não, entendeu? Essas 9 pessoas com quem você entrou em conflito na última semana estão erradas e você não? e às vezes nem uma questão de certo e errado, né? Às vezes é só algo que te incomoda e você tá escolhendo julgar alguém por aquilo que te incomoda sem olhar todo o restante, né? Transformando aquilo na pessoa, no erro, transformando o erro na pessoa, ou sei lá, eu não quero falar erro porque não necessariamente é uma coisa errada. Às vezes a gente tem um. Sabe quando você guarda o seu celular como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, e aí um dia você tira a capinha para limpar e ele cai no chão e fica meio amassadinho na quina? Uhum. Ninguém tá vendo aquele amassadinho ali na quina, ninguém sabe que o amassadinho na quina existe, mas você só consegue enxergar aquela marquinha na quina. Porque foi você que É fez, e aquilo ali verdade, começa a te sim. incomodar, e você precisa. E ai meu Deus do céu, não é como se não fosse mais novo, mesmo você tendo comprado na semana passada. Porque tem um amassadinho na quina ali, e aquilo começa a te incomodar, te incomodar. O celular tá bom, tá funcionando perfeitamente. Nada no celular de errado. Mas para você precisa trocar, porque aquilo ali tá causando mais um exemplo bosta ao vivo. Mas, mas a gente faz isso, às vezes a gente tá numa relação e a pessoa tem um comportamento ali que não te afeta, mas que você não gosta, não concorda, que não afeta ninguém, é uma coisa que diz respeito apenas a ela. E aí você acaba pegando e transferindo isso para outras coisas. Então, na primeira oportunidade que a pessoa faz qualquer outra coisa, você projeta tudo aquilo que você guardou no comportamento errado dela e pá, destrói uma relação. A nossa raiva ela não pode ser caprichosa, né? Porque tem pessoas que são e tem pessoas que elas vão usando esse sentimento porque elas conseguem empurrar a opinião delas, então elas não percebem que é uma raiva, elas não percebem que é um capricho, que é um egoísmo, e elas vão conseguindo o que elas querem no cansaço. Então elas vão se imbuindo disso e aí das duas uma, ou as pessoas elas transformam essa pessoa num poço de abstração, onde absolutamente ninguém leva a sério o que ela fala, só ela mesma e ela não percebe, ou é uma pessoa muito sozinha, né? E aí tá sempre em conflito, aquela pessoa que a gente sempre vê, sabe? Vai para um grupo diferente de amigo, briga, vai para outro, briga, tá o tempo inteiro repetindo as mesmas histórias com pessoas diferentes, porque ela vive no próprio umbigo e ela vive nos próprios desejos. Então a raiva, ela deixou de ser uma coisa momentânea, ela virou a força dessa pessoa, de onde essa pessoa respira.
Assim, você falando disso me fez pensar em uma outra coisa também. Quando a gente fala de raiva, as pessoas já levam para a visão mental que a gente tem de uma pessoa explosiva, de uma pessoa falando alto, de uma pessoa ruim, de uma pessoa escandalosa. E uma coisa que me tira do sério é exatamente essa visão, esse estereótipo da raiva, né? Que faz que as pessoas olham e falam assim: ah, não, fulano perdeu a razão porque levantou a voz. Ah, não, fulano não sei o que perdeu a razão. Às vezes, as maiores violências que a gente sofre são de pessoas que estão ali falando num tom baixinho, né? Calmíssima, Calminhas. sim, Às sim. vezes vem de um olhar, vem da passividade, do dia a dia, das pequenas cutucadas. Então, tem muito isso também de como reagir à raiva, e eu tenho muito Tem gente medo. que planeja, tem gente que planeja, tem gente que É, usa essa raiva vira um rancor, aí o negócio descamba. E assim, que você vê a pessoa fazendo algumas coisas, você fala, caralho, de onde vem esse mau sentimento, assim, né? Porque é mais do que raiva. E não é uma pessoa que tá gritando, é uma pessoa que tá literalmente prejudicando o outro deliberadamente. sim. E eu Não é fico um muito. descontrole, pelo contrário, essa pessoa ela tá muito ciente do que ela tá fazendo. Uhum, e aí é que tá. E aí a outra pessoa, na primeira pequena reação diante de uma coisa horrível que a outra tá fazendo em silêncio, fica como culpada. Porque a E gente às vezes você pode enxerga. estar sentindo raiva, às vezes você pode estar sentindo raiva por ter sido vítima de uma injustiça, justamente. Exatamente. Então é isso que eu tô falando. A gente tem que olhar muito. Às vezes a gente pune muito por reagir. Eu vou ser bem sincera, eu sou reativa, né? Eu odeio briga, odeio discussão, odeio. Porque eu sei que quando explode, explode, assim. Aí eu não quero por perto, né? Não quero dividir espaço. Não, tipo, se eu encontrar a pessoa na rua, eu cruzo, atravesso pro outro lado. Óbvio, a gente tem relações e relações políticas, né, que a gente tem que manter, né, às vezes, por exemplo, num trabalho, na vida mesmo, tem pessoas que vão estar sempre ali nos mesmos lugares e a gente vai ter que conviver, mas não significa, tipo, que eu vou ter que olhar, bater papo, fingir amizade, forçar, não, eu fico na minha e a pessoa fica na dela. E eu sei que se é, algo acontecer, a explosão, algum momento vai vir. E é muito doido porque às vezes eu sonho com a explosão, sabe? Eu tô aguardando uma coisa há tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo, que eu sonho que eu briguei com a pessoa, que eu sonho que eu falei todas as coisas que eu queria falar pra ela, sabe? Porque eu já entendi que na vida, se a gente tiver essa reação, que é a reação, eu vou ser bem sincera, contanto que a gente não agrida fisicamente a outra, acho que é uma reação justa você olhar pra pessoa e falar tudo que ela fez pra você, né? É o correto, porque assim, essa é uma raiva, Mas quando você tá sentindo essa sensação de injustiça, ou você direciona essa raiva, ou ela vai virar raiva de você mesma. mas, tipo assim, é uma coisa que na vida eu tento conter muito, porque eu sei que as pessoas olham torto pra quem explode e não pra quem fez a outra explodir. E eu acho Porque você engraçado que tá aí. numa situação de destempero, né? Você não é só que você tava com raiva, as pessoas não vão entender que você explodiu. Elas vão te adjetivar de outra forma. Você Não, e é muito vai ser pessoa fácil. A destemperada. partir do momento que você explode, a pessoa falou, tá vendo? Aí, ó. Louca, não tem jeito. É, Não tem é como lidar com essa isso. pessoa. É uma pessoa que não é razoável, é uma pessoa destemperada, é uma pessoa que a gente não pode estabelecer um diálogo. Ah, eu E tenho você me medo lembrou de falar com fulana, porque fulana explode. Como assim? Você me lembrou uma cena do Lisbela e o Prisioneiro, né? Quando a Lisbela tá no cinema descrevendo como são os arquétipos, que ela fala: olha lá, o mocinho, ele tá sempre puto, tá sempre com raiva, e o vilão, ele tá sempre numa classe, numa distinção, sempre com a voz muito pausada. Isso é demais, assim. Mas Sim. sim, a raiva, ela não significa agressividade. Você pode estar com raiva porque você justamente está sendo vítima de uma injustiça ou de uma situação que você não tem como mudar, e você sente raiva da tua impotência diante daquilo, entendeu? Seja porque você confiou ou foi enganado, seja porque você está diante de uma situação em que você não tem como responder à altura, seja porque você está numa relação de hierarquia, muitas vezes, onde você está refém da síndrome do pequeno poder. Então ela tem várias facetas. É assim, é interessante pontuar isso, porque fica parecendo que raiva é só aquela pessoa que explode e bate alguém num bar, sabe? Não é isso, né? Uhum. É muito complicated, gente. Sorry, sorry, mas é complicated. Eu fico assim. A gente tem que pacificar que é normal sentir raiva. A gente já fez um episódio só sobre raiva, né, nesse podcast.
Se a gente não fez, eu tenho certeza que a gente fez. Então ele existe na minha mente, talvez não na realidade. Mas a gente já fez, assim. Ariane Falou. Vision. Mas sobre como é saudável, né? É saudável a gente, com moderação, entender esse sentimento, porque também errado é a gente negar uma coisa que a gente está sentindo. Só é saudável se a gente reconhece aquilo que a gente sente, entende de onde vem, se faz sentido ou não faz, e, enfim, manda pra frente. Não pode ficar alimentando, amargurando. Porque Isso. ela vira, assim, se a gente deixa na nossa geladeira, usando esse exemplo de coisa, ela vai apodrecer. Se ela apodrece, ela pode virar uma mágoa, ela pode virar um rancor, ela evolui facilmente para sentimentos que não são tão rasos, que não são tão de imediato, mas que, pelo contrário, eles ficam lá muito tempo e daqui a pouco você começa. Se vira um rancor, por exemplo, tem gente, e aí lembrou, a gente realmente gravou porque eu lembro de ter dito justamente isso. A gente respira esse rancor por algo que aconteceu 10 anos atrás como se tivesse acontecido ontem. E você vê pessoas com mágoas, assim, por conta de um motivo familiar ou motivo de sociedade ou qualquer coisa do tipo, que elas revivem o motivo daquilo ali, daquela desavença, daquele desatino, elas revivem como se tivesse acontecido ontem. E não adianta você falar, nossa, mas faz isso faz 10 anos. Aí é pior, a pessoa, tudo que você não deve fazer é fazer a pessoa se sentir culpada por estar se sentindo isso, porque você pode ter certeza que se ela tivesse dimensão de como aquilo faz mal, ela jamais sentiria aquilo daquela forma. Mas é porque vai assumindo outras facetas e, de novo, invadindo outros sentimentos que já existem na nossa cabeça, no nosso coração, e que a gente acha que não tem relação nenhuma com coisas que podem começar de fatores bem bobos. Terapia. Sim. Vamos pra terapia. Vamos pra terapia que o negócio tá bravo, tá bravo. Ai, ai. Me conta. Não, nem vou perguntar. Já perguntei se a gente tá. Como que a gente anda. Acho que a gente amarrou, né? Tá, sinta a sua raiva aí, mas cuidado com o caminho que você conduz ela. Na verdade, isso foi mais um episódio de desabafo, né? De como a gente funciona na hora da raiva, do que um caminho a seguir. Porque, É muito enfim, saudável. a gente Esse nunca vai. exercício de destrinchar a raiva é muito saudável. A No gente final nunca das vai contas, deixar de sentir raiva. nesse exercício de destrinchar, a gente daqui a pouco se pega, porra, tô sendo bobo. E é uma sensação até que é muito gostosa, sabe? Quando você pensa, ai, tô sendo bobo, desculpa, sabe? Não sei por que eu Próximo faço assunto. isso. Exatamente. Meu, me deixa, eu tô sendo tonto, sabe? Ou vira pra pessoa e fala, porra, eu tô te dando um gelo tem uma semana, mas não leva pro pessoal, é que eu sou um idiota. Tô me isolando. É muito doido, cara. Já perdi amizades assim, sabia? Porque. Não porque, tipo, não tava nada com a pessoa, mas eu tava mal, tava dentro da minha cabeça. E aí me fechei. A pessoa tentou me acessar, eu tava num momento ruim, você sabe como eu fico, né? Eu fico sem responder em todos os lugares, me isolo, tipo, eu continuo existindo no Twitter, no Instagram. Então as pessoas que não têm intimidade comigo não sabem que eu tô mal. Mas eu tô fechada no meu canto e, tipo, ninguém consegue me acessar, né? A menos que você apareça aqui na porta da minha casa e arrombe, você não vai conseguir falar comigo. E aí a pessoa tentou falar comigo, eu não respondi. A pessoa tocou a vida dela, falou, beleza, foda-se. E assim, não importa quantas vezes eu tenha pedido perdão, e eu pedi muitas, a pessoa escolheu que, tipo, não servia mais pra estar na vida dela. E eu, óbvio, fico magoada até hoje pensando nessa história, né? Porque era uma pessoa que a minha amizade não era uma amizade física, não era alguém que eu tinha por perto, enfim, e o contato era virtual mesmo. Então eu consegui cagar um negócio que era, sabe, que era, tipo, muito íntimo, a gente falava de coisas muito profundas, era uma das poucas pessoas que eu falava sobre as coisas que eu escrevia, tal. Hoje eu falo com você, falo com a Tatá, falo com a Bruna, mas era com essa pessoa. E aí, tipo assim, eu fico muito feliz porque é uma pessoa que tá escrevendo, que tá brilhando muito, e ao mesmo tempo eu fico assim, nossa, não valorizei a amizade, foi embora, mas eu entendo completamente o lado, que é tipo assim, a gente não tem que ficar ali esperando, né? A gente tem que entender que a gente precisa do nosso espaço. Isso eu sempre falo, eu preciso do meu espaço, eu quero que entenda que eu preciso do meu espaço. Mas o outro lado não é obrigado a entender.
Ele pode precisar de mim naquele momento em que eu tô fechada, e se eu não estiver lá pra ele, por que que ele é obrigado a voltar, a me aceitar quando eu voltar? Então, é um pouco solitário também essa coisa de abraçar o fato de que, ai, não, eu preciso ficar sozinho, né? E, ai, não, às vezes vale mais a pena, sei lá, dividir com a pessoa que você tá mal, é, compartilhar sua raiva, às vezes explodir. Talvez, eu sempre fico pensando, talvez se eu tivesse explodido com ela quando ela veio e eu não estava disponível, porque eu estava ocupado explodindo com outras coisas, a gente ia brigar, mas ia ficar tudo bem. Porque eu ia falar, Pois ai, não, é, é porque eu tô assim por tal coisa e tal coisa. Mas como a pessoa não sabia absolutamente nada que estava acontecendo, ela levou pro assumiu. pessoal. Exatamente. Então é muito doido, né? Eu acho que a gente tem que. Se isolar não é a resposta, a gente tem que viver, sim, a experiência das amizades. É traumático. Tem vários jeitos de destruir amizades. Eu posso fazer um episódio aí, ensinando vocês, todos testados por mim, aprovados. Mentira. Ai, que horror. Meu Deus, Eri, não fale assim. Foi dramático, foi dramático. Foi- Estou fazendo drama, até porque, né, caqueta. Mas é que a gente tem que entender, e isso que eu tô falando desde o começo, isso que eu tô exemplificando é só para mostrar o que eu tô falando desde o começo. Que a gente tá dentro da nossa cabeça, a gente não sabe o que tá passando na cabeça do outro. E do mesmo jeito a gente não pode cobrar a empatia do outro, porque ele não sabe o que tá se passando, não tem como adivinhar, ele também não pode cobrar da gente, vice-versa. Eu tô começando a enrolar porque eu já tô começando a não entender o que eu estou querendo dizer. A gente Acho que pode vocês já usar, por perceberam. exemplo, às vezes em que eu senti necessidade de me isolar por qualquer motivo que seja, eu tomei a postura de me isolar, mas uma vez que eu senti que aquele isolamento não era necessário, isso em relação a. Acho que já passaram, é que comigo sempre dura muito pouco, eu não consigo levar conflito tão longe. Ah, Eu sou a pessoa que volta também, entendeu? Eu sou a pessoa que vai, mas sou a pessoa que volta. sim, eu volto. Aqui no meu caso, eu sei lá, foi um momento dark. Foi aquele momento que eu falei pra você que eu me isolei de todo mundo, Uhum. né? E eu tinha acabado de sair de relacionamentos ruins, de amizades ruins e tal. Eu tava fechada total pra balanço. E a gente tem que entender que a gente vai se fechar pra balanço, a gente vai lidar com a nossa dor, com a nossa raiva. Quando a gente voltar, não vai estar tudo lá do mesmo jeito. O mundo não para pra esperar a gente. Por isso que a gente tem que lidar com as situações enquanto elas vão acontecendo. Porque se a gente esperar que o mundo pare pra gente lidar com aquela situação ali, saiba que não vai parar. E as pessoas não vão estar erradas, não. Tipo, não deixa de ser verdadeiro o sentimento. É verdadeiro, era um negócio lindo, era incrível, beleza. Só que as coisas andaram, o mundo andou e não tinha como esperar que eu fosse encontrar ele ali no mesmo lugar, né? É muito louco isso, mas é importante também a gente pensar na hora de medir a raiva, na hora de como reagir com as pessoas, como interagir. A gente tem que estar meio. Eu sei que é um sentimento que a gente não controla, né? A gente falou isso no começo, mas a gente tem que estar um pouco consciente, sim, de como a gente lida, porque se a gente não tiver, não são os outros que vão ficar pela gente, né? E não dá pra Mas acho falar legal que que. às vezes a gente tem reencontros também, né? Às vezes Ah, pode acontecer de não acontecer, mas o bom da vida é que às vezes a gente se surpreende com reencontros, a gente não precisa se condenar também, né? Às vezes, sim, não pode ficar se batendo. porque essas coisas acontecem, a gente não tem dimensão das nossas relações. Às vezes, do mesmo jeito que a gente não se sente valorizado por uma relação, a gente pode não saber valorizar também isso sem querer, ou Sim. quando vai, mas assim, onde tem essa coisa, onde já teve essa coisa frutífera, ao meu ver, é uma opinião muito pessoal minha, pode ser que não seja assim, ponto, porque pessoas e pessoas, mas eu acredito muito em reencontros, assim. Acho que as pessoas, elas podem ter rompido alguma coisa naquele momento de vida, mas não significa que elas não possam se reencontrar em algum outro momento, ou começar uma amizade nova, uma amizade diferente daquela que se rompeu em algum momento, ou isso pode ser pra tudo, sabe? Isso pode ser Eu pra acho tudo esse de meu mil conceito formas. para amizade com ex, por exemplo. Quando não é Uhum, uma separação escrota e traumática, para mim, separação escrota e traumática eu apago da vida mesmo. Eu não quero reencontrar, e se eu reencontrar, eu com cruzo a rua. certeza. Ou Tem quando não gente que é assim, uma gente que não, amizade você não que. deve reencontrar, né? Ou quando a pessoa traiu, tipo, tem amizade que envolve traição, e aí, tipo assim, eu sempre falo, é uma coisa que para mim,
inaceitável, porque é uma dor e você não, tipo, e afeta as suas outras relações, a maneira como você vai confiar nos outros. Então você não quer abrir a porta para isso entrar de novo na vida, né? Sei lá, talvez você Nem queira. deve, Eu né? não quero abrir de volta para essa porta para minha vida. Então vou falar por mim, porque aí cada um. Porque eu sempre falo, a gente pode perdoar e deixar ir, né? Eu perdoo, você me traiu, tá perdoado, mas assim, não vai compartilhar do mesmo espaço que compartilhava antes. Porque Acabou eu não aqui, vou né? dar liberdade para que se faça isso de novo comigo, Tá. né? Eu valorizo o mínimo. Mas pessoas com quem a gente termina, e acontece muito, assim, ou termina, ou que não vira um relacionamento, porque tem muito isso, né? Às vezes a gente não namora, às vezes a gente fica com pessoas e não rola, mas a pessoa tem uma coisa legal ali. A gente precisa daquele espaço breve, né, para processar que não vai rolar nada, mas não vejo nenhum motivo para a pessoa não voltar, depois não reaparecer e não se tornar uma grande amizade, não se tornar, ou uma amizade não necessariamente tão próxima, mas que tá ali, que te ouve, que conhece, enfim, tem um sentimento de carinho muito grande. Eu acho que, inclusive você falou reencontros, eu acho que a amizade, quando é assim, e que no caso, nesse caso dessa história que eu contei, foi uma coisa que aconteceu, ela se ressignifica, na verdade. Só o sentimento que aconteceu, o amor que teve ali, o sentimento que teve ali, não acaba, né? Ele só muda, ele se transforma. Você começa a admirar de longe. Eu tenho outros amigos, outras histórias que eu vivi. Então, por isso que você falou de término, eu lembrei. Não, você falou disso, eu lembrei do término. E aí eu lembrei que o término que virou amizade, que até falei dele no episódio passado, que eu trocava cartas e tal, que inclusive é da mesma época que essa. É assim, tipo, hoje a gente se fala, a gente se manda mensagem de vez em quando, a gente se conversa, faz uma brincadeirinha aqui e ali no Twitter. Não tem aquela conversa diária, aquilo que era 24 horas no WhatsApp, que era todo dia conversando e fofocando e manda e-mails longos. Não tem mais, não tem, mas o carinho tá ali, entendeu? Ele só muda. A gente, como eu disse, são vários mapas que a gente vai desbloqueando, e só porque a gente tá jogando um mapa novo, não quer dizer que aquele anterior não tá ali. E pra gente reviver sempre que a gente quiser. Embora esse exemplo seja meio escroto agora pensando, porque, sei lá, é como se você deixasse a pessoa ali e voltasse quando você quer. E não é bem isso que eu quis dizer, mas faz sentido Não, pra por você. exemplo, assim, às vezes acontece da gente, por exemplo, em relação a algumas pessoas da faculdade. Tem uma pessoa, quando eu tinha 18 anos, era uma pessoa por quem eu tinha uma repulsa completa. Hoje, aos 30, é uma pessoa por quem eu tenho uma admiração gigantesca. Sabe, a gente aprende a transformar essa raiva, ou esses sentimentos que a gente jura que viraram um rancor, uma mágoa extrema. Eu não sei em caso de quem foi ruim mesmo, sabe? De quem foi abusivo, mau caráter, essas coisas. Uhum. Aí não é. Você não tá com raiva da pessoa porque você não é evoluído espiritualmente. Você tá com raiva da pessoa porque um raio não caiu na cabeça dela e é muito justo. Porque você é uma falsa! Deixa de ser falsa, menina! Dona G. Deixa de ser falsa, menina! Vamos. Ai, também ninguém é obrigado, tá? Se não Não, quiser, tá, foda-se, é. manda tomar no cu também. Quer explodir, explode. Só que assim, entenda que a reação do outro não tem que ser a que você espera. Eu acho que o fim é esse. Então, é o que eu tava tentando dizer de forma resumida aí, que eu dei 50 mil voltas, expus a minha vida desnecessariamente, é que a gente tem o direito de ter a reação que a gente quiser, mas o outro vai reagir também da forma dele. A gente não tem como querer controlar como é que o outro reage ao que a gente está fazendo, ou falando, ou sentindo. Relacionamento no final é isso. E aí, voltando, só para encerrar ao Big Brother, que é uma coisa que eu observo muito, que tem isso assim, a gente vê a pessoa fazendo uma coisa e a gente quer controlar a reação da pessoa diante disso. E se a pessoa não reage da forma que a gente reage, que a gente acha que deveria ser a reação, a gente acha que ela tá errada, a gente acha um Portanto, absurdo, a gente fica bravo. Não, cara, cada um é cada um, né? Ai, mas aí tá se ferrando por causa disso. Tá se ferrando. E é a vida dela e ela vai ter que lidar com isso ali pra frente e também não necessariamente vai lidar da forma que você lidaria. E é isso, entendeu? A gente quer controlar o que a gente sente e o que o outro sente também. Não dá, velho. Não dá. seja paciente, entenda, você não está só no mundo, Cristalzinho, você não está só, pequeno gafanhoto.
E o mundo É não é isso? justo. É só isso que eu ia dizer pra vocês. Sintam raiva mesmo, porque o mundo não é justo. A pessoa vai te fuder, vai se dar bem. Às A vezes. Ariane tá virando uma Madara. Cada dia que passa, qualquer dia, a Ariane vai parecer de Triconorra. Ai, gente, vamos pra Menô e Dorime, que tá ficando baixo astral o papo já. A Menô é aquele quadro em que a gente conta uma coisa maravilhosa. Compartilhe uma dica, algo que você não pode perder, algo que vai fazer o seu dia mais feliz. Nota 10, top show, leque-leque, vamos lá. Tem uma Menô, Fran? Eu tenho, só deixa eu... Vai falando, Ari, que eu só vou conferir o nome agora. Eu falei de High School Musical no último episódio? Você falou que tava viciado no High School Musical. Falei? Falei do Bloom já? Gente, eu vou indicar pra vocês o joguinho que estou jogando, que inclusive foi o tema deste episódio. Ele se chama Blooms, é Bloons, de balloons, sem o A. E basicamente você tem que estourar balãozinhos. Eu descobri que isso se chama... Como é o nome, Fran? Tower Defense. Tower Defense. Tower Defense, que você coloca as torrezinhas para elas defenderem um objetivo em comum. E o Blooms, o que eu tô jogando é o 6TD, ou TD6, enfim. Ele é viciante, por quê? Porque você começa, é um uma saco. delícia o jogo. Ele começa lento, aí você fala assim, mas nada acontece, por que tão devagar? Quando você vê, você já passou 6 horas jogando aquilo, já desbloqueou todos os personagens, já tá ali querendo todos os poderes, querendo ganhar ovinhos, entendeu? É muito gostoso, é relaxante. Quando você joga sozinho, é muito bom porque você consegue, tipo, fazer uns bichão brabo pra defender a torre. Quando você joga com os amigos, você tem menos dinheiro, porque o dinheiro é dividido entre todos. Mas é muito divertido ver as pessoas se juntando pra tentar fazer o negócio funcionar. Então, assim, experimentem. Vocês vão ver lá. Eu não sei explicar o jogo, eu só sei que é um Tower Defense. Pra quem entende de jogos, vocês vão saber o que é. Pra quem não entende de jogos, assim como eu, simplesmente vai lá e joga, porque foi assim que aprendi. E eu tenho me divertido muito, eu tenho jogado muito com a minha irmã, né? Agora a gente parou um pouco na última semana, desde que a gente teve as notícias ruinzinhas, aí foi diminuindo o ritmo e cada uma entrou no seu buraquinho. E aí, além do Blooms, entramos aí num momento de redenção meu, que é, eu estou viciada no Stardew Valley. Depois de tanto cagar no Stardew Valley aqui, falar mal dele pra vocês, Lorelai Fox esteve certo o tempo Lorelai Fox todo. venceu, é isso que eu ia falar. Lorelai Fox venceu. Lorelai Fox estava certo o tempo todo. Eu comecei a jogar no celular é muito mais fácil. Eu já falei isso no outro episódio, talvez, não sei. Tô doida. Mas eu comecei a jogar no celular e, putz, cara, é muito bom. É muito bom porque você consegue evoluir, vai jogando com a wiki do lado. É muito bonitinho. Eu tenho uma vaca que chama... Peraí, eu tenho uma vaca não, eu tenho uma galinha que chama Fran. Eu tenho uma galinha que... Eu tenho um patinho que chama Vitor. Uma homenagem singela aos meus dois amigos. Por que eu sou a galinha? Porque é uma galinha nula, é uma galinha preta. Ela é mágica. Galinha nula. Faz ovos nulos, o ovo dela é mais valioso. Então, eu tô me divertindo. E tem a galinha Magal também, a galinha Dillon. Mas eu não ia explanar, mas já que estamos explanando, sempre tem o Fran, o Magal e o Dillon nos meus pets de joguinho. Não que eles sejam meus pets, só amo os meus amigos mesmo. E, enfim, Stardew Valley, a minha dica pra vocês é, se você não tá curtindo no PC, porque a mecânica do PC ela é meio maçante, né? Tem que ficar fazendo 90 cliques, 90 digitadas, ou eu fui jogando errado, talvez, é possível também, porque eu não sei nada de jogos. Tô me tornando gamer agora, né? Não nasci gamer, me tornei gamer. Mas eu tô gostando de jogar no celular muito, porque qualquer coisa, tipo, tá entediado, tá fazendo alguma coisa, tá vendo um Big Brother, tá esperando uma fila, vai jogando Stardew Valley, show de bola, 10/10, deitadinha na cama ali jogando. Enfim, viciadíssima em Blooms e Stardew Valley. O Stardew não dá pra jogar com amigos no celular, o Blooms dá, então o Blooms tem esse benefício. Inclusive, aí encerrando meu amenô, sempre que eu tô jogando Blooms, eu entro no meu Discord e fico lá na salinha de Blooms. Então, se você quiser, também você pode entrar e ver se eu tô jogando ali. Se tiver, a gente joga junto, tá vendo? Fica a dica aí, que a gente sempre tá jogando alguma coisinha ali. Entra lá no Discord e vê. Fran, qual que é o seu menu? Eu vou indicar um filme de terror com a Sarah Paulson, que chama Run, que tá na Netflix. Esse era o meu Dorime. Sério? Eu achei sensacional o filme. Eu achei assim, ele é muito predictable, mas
ela tá sensacional. Mas ela é sensacional, mas o filme eu fiquei tipo assim. Não me surpreendeu em um minuto, em nenhum segundo, nenhum Não me momento. surpreendeu também, mas eu achei bacana. Surpreender até a palavra muito forte. Não, mas é que assim, a gente vê um filme desse, a gente fica tenso. Não fiquei tensa. Pra mim, eu sabia exatamente qual era o roteiro. E eu tava assistindo. Tipo, se você assistiu The Act, você sabe o que tá acontecendo desde o princípio, assim. Olha, eu acho que é um acting muito bom. A história realmente, assim, ela é uma história bem demodé, de fato. Mas ela vale a pena porque a Sarah Paulson, a gente acha que a gente tá acostumado com ela e a gente não tá. E ela sempre traz alguma coisa a mais, assim. Eu adoro muito o que ela faz, o jeito que ela trabalha. E a personagem que ela criou nesse filme, ela é perigosamente encantadora, assim, sabe? Ela deixa as coisas que ela... Por mais que seja uma história que você conheça, você fica, caramba, mas calma. Porque é muito competente o que a Sarah Paulson faz ali. É muito competente. Eu tô revendo American Horror Story Cult, que é a minha temporada, uma das favoritas. É muito foda. E assim, ver nos dias de hoje é meio que uma cultura, né? Já era quando saiu era uma... Mas cringe, é que, tipo assim... porque dói. Quando a gente tava assistindo, da primeira vez que saiu, tava acontecendo lá fora, né? Uhum. E agora, assistindo, a gente vê exatamente o que aconteceu aqui. E é bizarro. Tipo, na hora que ele... Tipo assim, esses dias eu vi o episódio... Eu tô vendo aos poucos, né? Quando eu vejo de uma vez. Mas essa especificamente eu tô vendo aos poucos, até porque a American Horror Story costuma ser pesada pra assistir. E essa especialmente muito. E no episódio em que... mas aí eu vou dar spoiler, né? Talvez. Considera... Se você não assistiu o Cult... Pare de ouvir nesse minuto. Muito obrigada por ouvir a gente até aqui. Até semana que vem. Se você já ouviu, já assistiu, uma coisa que me incomoda muito, a cena em que ele convence lá a personagem que é apaixonada por ele a dar um tiro nele. Mas um tiro que não mate, um tiro pra ele ser hospitalizado e poder sair como mártir. Uhum. E aí eu fiquei pensando assim, onde será que eu já vi isso facada, hein? Exatamente. E é surreal. Você fica assim, velho, puta que pariu. O Kai é um personagem assim, ele é um dos mais assustadores de todas as temporadas da American Horror Story, justamente porque ele não tem o apelo sobrenatural, ele é um personagem assustadoramente real, principalmente nos dias de hoje. É muito, muito foda, gente. Virou mais um menor, né? Só porque eu ia falar que a Sarah Paulson nessa temporada é assim, é o que eu olho pra ela e falo assim, eu amo essa mulher. É tipo assim, você tá completamente insana e de repente você tá completamente insana e você duvida da sanidade dela. E ao mesmo tempo depois você fala assim, não, mas tá tudo certo, a culpa não é dela, não é ela. Não é então, dela. Assim, ela conduz isso aí, tipo, tem atores e atrizes muito bons, o elenco é sempre muito legal, eu pelo menos gosto dos elencos do Ryan Murphy, mas a Sarah Paulson, cara, ela conduz de um jeito que você fica assim, velho, não podia ser bizarro, outra pessoa. Né? É bem bizarro. E ela é um bizarro bom. Então fica aí pra vocês. Muito obrigada por ouvir a gente estar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Né? Obrigado, gente. Obrigado por estar assim pela força. Obrigado pelas mensagens nas redes sociais. Sempre com mensagens muito carinhosas pra gente. Tchau! Adiós!